agora, Aldair Alves. Galera, boa tarde. Boa tarde com mais alegria aí, porque é Nibo Conference 2018, então vamos lá. Boa tarde! Pessoal, é um prazer muito grande estar aqui compartilhando. Falei que essa minha palestra, eu acho que é a mais desafiadora da minha vida, porque eu vou falar um pouco do meu passado. E toda vez que eu falo um pouco do meu passado, eu me emociono bastante. Mas sempre tem muita entrega. Eu costumo dizer nas minhas palestras que eu sempre estou 100% com as pessoas. Eu esqueço tudo da minha vida e me dedico nesses poucos minutos a estar com vocês. Agora, pergunta para os seus amigos aí do lado se eles também estão 100% comprometidos com a mudança. Pergunta para eles aí agora. Você está 100% comprometido? Você veio aqui para mudar a sua vida? Você veio aqui para arrebentar? Fala para ele assim, ó, você vai arrebentar. Fala aí, eu confio em você, você vai arrebentar. Galera, vamos colocar energia nessa sala, vamos arrebentar. É Nibo Conference 2018. Vamos lá, vamos lá! Uhul! Olha só, estou muito feliz, agradeço a Nibo pela oportunidade de estar aqui compartilhando parte da minha história com vocês. Por que eu escolhi me transformar no braço direito do empreendedor brasileiro e eu que precisei fazer para isso? Para contar essa história para vocês, eu vou ter que ir lá atrás. Sou lá de São João de Meriti. Quem é do Rio de Janeiro aqui diz eu! Rio de Janeiro está em peso, né? E eu tenho que voltar lá nos meus 16 anos de idade, para vocês entenderem a minha história e como eu construí tudo o que eu construí. Existem pessoas importantes nessa construção, que estão aqui nessa sala. Eu já começo a pensar nelas, já começo a me emocionar. Mas faz parte do meu crescimento contar lá atrás um pouquinho, quando eu tinha 16 anos. O que aconteceu? Eu perdi meu pai muito cedo mesmo, e precisei tomar algumas atitudes na minha vida. Minha mãe trabalhava de dia e de noite para sustentar a nossa casa. Momento muito difícil da minha infância, né, da minha adolescência, porque eu não era um menino assim tão normal, tão quietinho. Eu aprontava muito, eu dava muito trabalho para mim, mas muito mesmo, assim. Pensa numa pessoa que dava trabalho e multiplica por 3. Era eu. E minha mãe era doméstica, trabalhava em casa de família, ficou muito tempo fazendo esse trabalho, e com 16 anos eu resolvi parar de estudar. Eu falei, eu não vou estudar porque eu não vou ter futuro, eu não tinha referência, eu acho que na minha rua era normal parar de estudar, com 15, 16 anos, eu não tinha referência. E eu decidi parar de estudar. E minha mãe falou, meu filho, se você parar de estudar, provavelmente você não vai ter futuro. Mas eu não consegui enxergar, na verdade, um futuro. Por quê? Porque eu não tinha referência. E com 16 anos eu saí da escola e comecei a trabalhar, comecei a fazer, no Rio de Janeiro a gente fala biscate, né? Aqui é bico, é isso, biscate? Fazia biscate. E comecei. Passei da fase do quartel, deu mais ou menos 20 anos de idade. Eu fiquei pensando, eu falei, poxa, eu vendo minha mãe trabalhar de dia e de noite para sustentar a gente, eu preciso fazer alguma coisa. E aí eu comecei a me incomodar. E aí eu comecei a procurar um emprego fixo, só que eu tinha a 7ª série, não tinha oportunidade, não conseguia arrumar um emprego decente. E apareceu uma oportunidade de vir para São Paulo. Eu já estava ali com meus 21 anos, mais ou menos. Eu resolvi, falei, vou para São Paulo, trabalhar lá em São Paulo. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, a primeira coisa que me falaram, você sabe que aqui não tem praia? Eu falei, eu sei. E falaram assim, aqui é para trabalhar. Eu falei, sim, eu vim aqui para trabalhar. E comecei a trabalhar, pessoal. Comecei a trabalhar como estoquista. E nessa trajetória, eu já tinha 22 anos, fui até os 25, mais ou menos assim. E depois eu encontrei uma pessoa, que essa pessoa ajudou muito a mudar a minha vida. Ela está aqui hoje. E eu casei com a Fabiana Alves, que está aqui presente. Queria uma salva de palmas para minha querida esposa. E por que a Fabiana, ela é muito importante na minha vida? Porque lembrando que eu tinha parado de estudar na 7ª série, ela casou comigo, aceitou casar comigo.
Não perguntou muitas coisas, porque se tivesse perguntado, não tinha casado. E eu sempre fui um cara muito esperto, né? Um cara que trocava ideia, né? E aí consegui, nessas ideias, consegui levar a Fabiana. E aí depois que eu casei, quando passou o primeiro mês, ela me chamou e falou, Altair, vem cá, qual que é a sua estratégia de crescimento? Falei, olha só, eu nunca pensei em muita estratégia, mas se estratégia for conseguir algo que você deseja, eu acho que eu já atingi minha estratégia. Ela falou, por quê? Porque eu já casei com uma pessoa que tem uma casa. Então, assim, você trabalha. Eu falei, você trabalha e tem uma casa, eu acho que já atingiu o que eu precisava. Ela falou, olha, eu tenho uma história para te contar. Aqui em São Paulo, você sabe que com esse seu estudo você não vai conseguir nada, né? Eu falei, realmente. Então, você vai ter que voltar a estudar. E eu tinha mais ou menos 26 anos. E aí, como é que eu volto aqui? Vamos voltar aqui. E aí, o que aconteceu? Voltei a estudar. Fiz a 8ª série, fiz o 2º grau, fiquei feliz, minha esposa ficou muito contente. Quando chegou em agosto, na época do meu aniversário, que eu tinha terminado o colegial, apareceu a oportunidade de trabalhar numa grande empresa, que ali ia mudar a minha vida. Só que aí o que aconteceu? Essa grande empresa, eu entrei, e aí tem esse slide aqui, que eu era quarteirizado. Eu nunca ouvi falar em quarteirizado. Foi a primeira vez que eu ouvi falar. Eu já ouvi falar terceirizado, mas quarteirizado foi a primeira vez. E aí o que aconteceu? Eu entrei quarteirizado nessa empresa, que trabalhava com uma empresa terceirizada, que trabalhava para a empresa principal. Ou seja, tinha mais chefe do que nada, né? Mas o que aconteceu? Nesse período que eu tinha terminado o colegial, eu já estava bem animado, já estava uma pessoa muito, assim, acreditando que minha vida podia mudar. E vocês vão entender o que tem a ver com contabilidade daqui a pouco. Eu prestei um bom serviço. E aí a empresa terceirizada gostou de mim e me contratou. Quando passou 10 meses, aí eu fiz um trabalho tão legal lá, que a empresa multinacional, a Novartis, que eu trabalhei, resolveu me contratar para trabalhar na Novartis. Aí eu falei, poxa, agora minha vida mudou. Minha esposa já começou a ficar feliz, porque ia trabalhar numa grande empresa, ia ter um bom salário, e estava tudo bem. Só que o que aconteceu? Eu fui convidado para entrar nessa empresa, comecei a trabalhar eu trabalhava como estoquista, né? E num determinado momento, depois dessa felicidade toda, né, a empresa que ia terceirizar, onde eu trabalhava o restaurante, costumava dizer, agora eu não falo mais, que a alegria de pobre dura pouco, e eu estava extremamente feliz. Aí veio a notícia, a empresa vai terceirizar, vai mandar todo mundo embora. Aí eu cheguei para minha esposa e falei, meu Deus, no momento que eu achava que as coisas iam mudar na nossa vida, agora eu vou ser mandado embora, vou voltar a trabalhar como estoquista, e acabou, né? É isso aí. Mas lembra que eu entrei na empresa E aí, mesmo quarteirizado, e veio aí o primeiro grande aprendizado. Tem muita gente que trabalha como terceirizado numa empresa, e acha que não deve se dedicar, e acha que deve fazer só o básico, né? E eu sempre fiz acima do básico. Eu sempre fui uma pessoa incomodada. Eu falei, não, quero fazer o melhor. E aí, o que aconteceu? A gerente daquela época, a gerente me chamou e falou, Altair, nós escolhemos, dentro aqui de todo mundo que nós vamos mandar embora, 5 pessoas. Pessoas dedicadas, pessoas que deram sangue. E dessas 5 pessoas, você foi escolhido. E eu fiquei muito feliz, falei com a minha esposa, olha, a gente continua lá no páreo. E aí fui trabalhar como auxiliar de depósito, lá no depósito de medicamento. E aí o que aconteceu? Trabalhando também, me esforçando, como ajudante, puxava carrinho o dia inteiro, eu pensei em fazer uma faculdade. Só que naquela época, eles não davam bolsa de estudo para quem não era um coordenador, um gerente, um supervisor, e eu era apenas um auxiliar de depósito. Mas, muito animado, chamei o chinês, olhinho fechado, falei, Chen, quero te contar uma história. Eu entrei nessa empresa quarteirizado. Gostaram de mim, fiquei terceirizado. Gostaram de mim, eu entrei na empresa. Continuaram gostando de mim, terceirizaram tudo. Eu fui escolhido um dos 5 pessoas que sobreviveram e estou aqui como auxiliar de depósito. E eu sei que você entra 8 horas da manhã e eu entro 6 horas nessa empresa. E quando dá mais ou menos umas 5h40, o que eu faço? Eu chego, tomo meu café, troco de roupa, pego meu carrinho e começo a puxar pallet, a manhã inteira. Quando dá 8 horas que você chega, eu estou suado de tanto trabalhar. As pessoas até falam para mim que eu vou tirar emprego dos outros, porque eu trabalho por 2, 3 aqui.
Eu sei que você não sabe disso, porque você só vê o resultado, mas eu estou te contando isso por quê? Porque eu queria que você fosse lá agora na nossa gerência e contasse toda essa história que eu estou te contando. E falasse, olha, tem um valente lá embaixo, um cara dedicado, que ele entrou aqui quarteirizado, terceirizado, sobreviveu à terceirização do restaurante, e é um auxiliar de depósito que arrebenta aqui de 6 às 8 da manhã, o cara se dedica e pede para ele se a gente consegue uma bolsa de estudo para mim. Ele falou, tá aí, nós não damos bolsa de estudo para auxiliar de depósito. Eu falei, não, a gente já tem. Vai lá e fala com ele, por gentileza. Ele foi, voltou depois de 2 semanas e falou, tá aí, tem uma notícia para te dar. Parabéns, você foi o primeiro auxiliar de depósito aqui na empresa a ganhar uma bolsa de estudo. Eu cheguei em casa, contei isso para minha esposa e falei, meu amor, tem outra coisa para te falar. Eu acho que a nossa vida vai mudar de novo. Eu consegui uma bolsa de estudo para poder fazer faculdade. E eu comecei a fazer faculdade. Mas aí, como eu não tinha grana, né, eu precisava dessa bolsa de estudo. Ganhei a bolsa de estudo, comecei a fazer a faculdade. Só que eu tinha um outro problema, que era o quê? Dormir. Lembra que eu falei que eu entrava às 6 horas da manhã? Eu acordava todos os dias, 4 horas da manhã. E eu era obrigado a ir para a faculdade, dormia meia-noite, e quando eu dormia muito, eu dormia 4 horas por noite. E foi muito difícil. Foi muito difícil, porque eu chegava meia-noite, acordava 4 horas, 4h15 eu saía e entrava para trabalhar. E eu fazia o quê? Fazia administração de empresa, que foi o curso que a empresa aceitou pagar. E nas minhas primeiras aulas de administração, eu tive uma aula de contabilidade. E aí eu fiquei perguntando, porque como eu puxava carrinho o dia inteiro, eu era o único ali praticamente na classe, a minha sócia, Rosa Almeida, está aqui também comigo, e ela acompanhou isso. Eu era a única pessoa que era ajudante de alguma coisa lá. A maioria das pessoas eram técnicos, estavam fazendo faculdade, trabalhavam em escritório. E um dia, esse professor, não vou nem falar o nome dele aqui, ele me chamou de burrinho. Falou, você pergunta tanto, você é um pouco burrinho. E aí vocês vão entender onde nasceu a minha paixão pela contabilidade. E esse professor era de contabilidade geral. Falei, burrinho. E aí um outro aprendizado. O que a gente faz com aquilo que as pessoas falam conosco? A decisão é nossa. Eu poderia ter ficado chateado, eu poderia ter ficado desanimado, mas o que eu fiz? Eu vou mostrar para esse professor que eu não sou essa pessoa que ele está pensando. Eu vou mostrar o meu potencial. Estudei, e um dia, numa outra disciplina, estudando na faculdade, esse professor parou a aula, chamou todo mundo e falou, eu tenho uma notícia para dar para vocês que me impressionou. Só teve um 10 na prova de contabilidade geral do primeiro bimestre, e esse 10 foi de uma pessoa que eu jamais esperaria que ele tirasse, foi do Altair. E aí todo mundo bateu palma, foi aquela festa lá na classe. No segundo bimestre, em contabilidade, eu também tirei 10. No terceiro também eu tirei 10, e aí já fechei a disciplina dele. E no terceiro ele fez um pronunciamento na classe. Pessoal, eu percebo que muitos de vocês, mesmo trabalhando na área, estão com dificuldade em contabilidade. Por que vocês não pedem para o Altair para vir aqui e dar aula para vocês de contabilidade, de reforço, para que vocês possam também conseguir a nota de vocês? Tem palmas para isso aí? E aí, aquele cara que era o burrinho já começou a virar referência. E aí, naquele momento, eu falei, olha, eu acho que eu tenho queda para esse negócio. Eu acho que eu vou começar a estudar contabilidade. E aí, terminei 2 anos de administração e apaixonado por contabilidade, porque aí eu só tirava 10 mesmo, né? Era uma nota muito normal, humildemente falando. 9 e 10. E aí, o que aconteceu? Eu falei, não, eu vou mudar para contabilidade. E aí, eu cheguei no Change de novo, no chinês. Vem cá. Eu já te pedi uma gentileza, você já fez, já arrumou uma bolsa de estudo para mim, mas eu tenho uma outra tarefa para você agora. Não preciso contar daquela história lá desde o começo, era quarteirizar, né? Você já sabe, né? Só que é o seguinte, eu tenho que te contar agora que depois que eu comecei a fazer faculdade, eu comecei a melhorar o resultado do processo aqui. Inclusive o POP, que é um procedimento operacional padrão do nosso setor, foi eu que desenvolvi. E validei isso com o seu gerente e aprovado. Ou seja, o fruto desse estudo já está aparecendo. Ele falou, nossa, interessante. Por que você está me contando isso? Tem alguma coisa aí, né? Eu falei, não tem, que eu vou precisar de um favor seu. Aí ele foi lá, pegou e falou com o gerente de novo, olha, o Altair falou que se apaixonou por contabilidade e agora quer fazer contabilidade. Aí ele falou, não, já que ele é um bom funcionário, uma pessoa dedicada, pode dar bolsa de contabilidade para ele. Foi assim que eu comecei na contabilidade. E aí o que aconteceu? Deixa eu voltar aqui, pessoal.
Calma aí, de pouquinho eu vou chegar lá. E aí o que aconteceu? Eu me formei em contabilidade, terminei o curso superior e comecei a ter... detalhe, antes de eu terminar o curso superior, eu fiquei muito doente. Eu fiquei com bursite nos 2 ombros, tendinite nos 2 braços, não conseguia segurar isso daqui, ó. Não conseguiria segurar um copo. E muitas das pessoas que me acompanhavam lá, muitos me admiravam, porque era uma pessoa que dava resultado na empresa, e muitos ficavam com dor de cotovelo. E quando eles descobriram que eu estava quase, né, aposentando por invalidez, eles começaram a fazer uma festinha. Falaram assim, pô, agora o Altair vai aposentar, acabou aquela coisa toda, aquela história de quarteirizado, terceirizado, crescendo. Só que aí, eu acredito muito, a pessoa que tem esse ritmo de buscar, de correr, de fazer, as oportunidades, elas vão abrindo, as portas vão se abrindo. Às vezes, na nossa vida, a gente fica muito preocupado quando a gente não vê uma luz no final do túnel. Mas eu sou testemunha que sempre essa porta vai se abrir para as pessoas que são dedicadas e buscam realmente fazer o máximo. Não as pessoas que ficam na média. Os medianos não, mas as pessoas que estão acima da média, essa porta vai se abrir. E aí o que aconteceu? Eu terminei a faculdade, muito feliz da vida, doente, quase terminando a faculdade, doente, apareceu uma oportunidade para sair do carrinho, porque até então estava 3 anos acordando 4 horas da manhã, puxando o carrinho o dia inteiro, estava cansado, doente. E aí o que aconteceu? Apareceu essa oportunidade, eu concorri com 12 pessoas, num processo interno, fui promovido para ganhar quase 3 vezes mais o meu salário. E aquelas pessoas que estavam esperando eu aposentar por invalidez, e até me orientaram para eu poder aposentar, mais uma vez, ficaram de boca aberta e falaram, esse menino é danado, esse menino não desiste. E realmente eu não desisti. E aí, depois de formado, que eu falei, agora eu vou procurar trabalhar na área contábil. Só que o salário que eu ganhava, eu fui ganhar 3 vezes mais do que eu ganhava, já era um salário de um analista pleno. E eu não tinha nenhuma experiência na área contábil. Como que eu ia entrar como um analista pleno? E aí foi uma das maiores decisões na minha vida. Que quando eu não tive oportunidade dentro da empresa, eu tive que sair. Só que aí o que aconteceu? Eu estava quase realmente aposentando por invalidez. Eu estava com bursite nos 2 ombros, tendinite nos 2 braços, com um monte de problema. E falei para minha esposa, que sempre me apoiou, falei, meu amor, chegou a hora de eu sair da Novartis e vou abrir meu próprio negócio. Ela falou assim, eu sei que eu te amo, eu sempre te apoiei, inclusive casei com você com a 7ª série e nem sabia o que ia acontecer na sua vida. Mas agora você está passando do limite. Sabe por que você está passando do limite? Falou, ó, você está com filho, a gente estava com filho novo, o seu filho, o João, cadê o João? Está por aí também, daqui a pouco eu chamo ele aqui. Meu filho, novo, doente, tinha asma, ela falou, olha, tem uma vacina cara que o convênio paga, você não vai ter dinheiro para pagar, agora você passou do limite. Só que tinha uma pessoa que me incentiva desde o começo, que era minha mãe. Eu falei, minha mãe, eu tenho certeza que é parceira. Eu vou falar com ela, ela vai falar, meu filho, pode sair que eu estou contigo. Falei, mãe, estou pensando assim, Altair, dessa vez você passou do limite. Esquece, ninguém me apoiou. Na empresa o pessoal falou, Altair, você está quase aposentando por invalidez. Eu falei, meu amigo, eu tenho 35 anos, eu tenho muito para fazer, eu tenho muitos sonhos, eu não vou parar por causa de doença. Ela não vai, meu braço está aqui, a hora que ele cair, pode ser até que eu pare. Mas enquanto eu tiver meu órgão aqui, eu vou continuar. E aí o que aconteceu? Saí da empresa e fui montar meu próprio escritório. E pensando o seguinte, né? Pensando, pô, vamos arrebentar. E sabe o que me moveu a sair da empresa? Uma vez eu vi uma pesquisa que falava que 60% das empresas fechavam em 5 anos. E por que essas empresas fechavam? Por falta de planejamento, por falta de gestão e por mentalidade. Até então não trabalhava mindset, nem sabia o que era isso, mas eu pensei o seguinte, o contador ele pode ajudar no planejamento e na gestão. Então está aí uma grande oportunidade. Eu vou sair da empresa, vou montar meu escritório e já vou ser o meio que, né, o dedo direito. Eu estou falando do braço direito, mas eu seria o dedo direito do empreendedor no Brasil. E aí, contra tudo e todos, em 2010, eu saí e a gente montou junto com a minha sócia a Soluzione Contábil. Feliz da vida, falei, vamos arrebentar, ninguém segura a gente, o Brasil é nosso, só que não aconteceu isso. Por que não aconteceu? Por que as empresas morrem? Por falta de planejamento, né?
E quase eu era uma estatística. Querendo salvar as pessoas, eu ia entrar nessa estatística, né? E aí, eu tive que me jogar do jeito que estava. Falei, vambora, seja o que Deus quiser. Montei a sociedade, minha sócia está aqui, e a gente falou, agora nós pegamos uns poucos clientes que ela já tinha, eu tinha uns poucos clientes também, falou, vamos lá, vamos arrebentar. E aí, galera, eu comecei a perceber que o buraco era mais embaixo. Primeiro que eu não consegui cliente, tá? Não consegui cliente, as pessoas não vinham tão rápido. Sandrival, não é esse tempo agora da tecnologia que você faz um vídeo ou escreve um artigo e o cara olha, acha você bonito, vai lá e te contrata. Não era esse tempo ainda. E aí o que aconteceu? Me joguei, fui com tudo e aí eu tive o meu primeiro e grande desafio. Saber que o que eu pensava do mercado não era o que eu encontraria no mercado. Eu pensava o quê? Eu pensava que eu ia fazer reuniões com clientes estratégicos, que eu ia dar ideias para ele, que eu ia ajudar esse cara a crescer. E qual que era o arquétipo que foi criado do contador até aquele momento? O cara burocrático, o cara que só entrega DARF, o cara que só entrega conta para o cara pagar. E aí, assim, eu tinha uma perspectiva e o meu cliente da micro e pequena empresa tinha outro. Tudo bem, vamos continuar lutando. E a gente enfrentou o nosso grande primeiro desafio, que foi passar quase um ano sem conquistar nenhum cliente. Quem já passou por isso, de ficar quase um ano sem conquistar nenhum cliente? Alguém já passou por isso? Tem alguns aí, né? É difícil? Dá vontade de desanimar? Dá vontade de parar? Isso aí. Só que, gente, olha só que legal. Quando você não tem um caminho para volta, lembra que eu saí da empresa, ainda estava doente, trabalhava com medicamento, não tinha como voltar, não tinha um caminho, não tinha falado assim, eu vou voltar para trabalhar como almoxerifado, não aguentava pegar nenhum copo. Então não tinha volta, ou eu vou para frente, ou vou para frente. Nesse momento, eu comecei a pensar na minha esposa, né, na minha mãe, nas pessoas que falaram que eu era louco, só que isso não foi o suficiente para me abalar, não. Eu sempre fui meio danado mesmo, por isso que eu dei muito trabalho para minha mãe. Eu cheguei e falei o seguinte, deve haver uma solução, deve haver uma saída. Por quê? Nós não tínhamos grandes clientes, não tinha experiência na área, o que eu vou apresentar para o meu cliente? Hoje, como a gente tem centenas de clientes, o cara nem pergunta se a gente tem cliente. Engraçado, né? Quando a gente não tem nenhum, o cara vai lá e pergunta, me mostra seus clientes. Hoje que tem centenas, o cara contrata e não quer nem saber, eu fico até mostrando para ele lá, para ver se ele se muda o preço. E aí, depois de um ano, eu olhei para minha sócia, a gente já estava com restrição no nome, não tinha dinheiro, não tinha caminho. Falei para ela, olha, pode deixar que eu vou achar uma solução. Comecei a estudar, e achei uma solução que foi entrar na internet. Colocar a carinha na internet, colocando conteúdo. E aqui, mais um grande risco. Lembra que minha mãe era doméstica, né, trabalhava. Eu vi minha mãe trabalhando, gente, e isso que mudou um pouco a minha mentalidade. Minha mãe trabalhou 2 anos de domingo a domingo. Ela fazia faxina em Copacabana, se esforçava muito, mesmo assim o dinheiro não dava. E eu vi minha mãe trabalhando sábado e domingo. Eu falei, poxa, eu tenho que tomar uma atitude na minha vida. E foi até isso que me moveu para vir para São Paulo, né, porque eu não queria ser um peso na vida da minha mãe, de tanto esforço que ela já teve na vida dela. E aí eu comecei a desenvolver o conteúdo. Só que antes de eu desenvolver o conteúdo, que eu fui desenvolver o site, a gente não tinha dinheiro. E eu descobri que se eu desenvolvesse um site, colocasse link patrocinado naquela época, eu ia arrebentar. E eu falei para minha sócia, esse é o caminho. Só que não tinha dinheiro, o nome estava com restrição. Eu cheguei para minha mãe e falei, mãe, preciso da senhora. A senhora tem um dinheiro para poder emprestar, para eu fazer um site e fazer uma comunicação na internet, para que a gente possa crescer? Ela falou, filho, isso não é golpe? Coitada. Muito simples. Ela falou, meu filho, isso não é golpe? Eu falei, mãe, não é golpe não, mãe, é a mudança da minha vida. Porque eu acreditei, porque você precisa acreditar. Eu acreditei. E aí eu peguei o dinheiro emprestado e ela falou, mãe, meu filho, esse é o dinheiro que eu guardei para o meu enterro. Que se caso eu morrer, você tem como pagar. Porque eu sei que você não tem dinheiro. Então, assim, para não precisar fazer vaquinha aí para me enterrar, eu tenho esse dinheiro. Eu falei, mãe, escuta o que eu estou te falando. Esse dinheiro não vai ser para o seu enterro.
Mãe, a senhora não está entendendo. A senhora não está entendendo. Esse dinheiro vai mudar a nossa vida. Acredita em mim. Ela me deu esse dinheiro, eu criei o site na época, estudei, sempre de madrugada, estudei, fui fazer link patrocinado. No primeiro mês nós conseguimos, quem ficou quase um ano sem conquistar nenhum cliente, no primeiro mês, 12 novos clientes na nossa empresa. Daí, eu falei para minha sócia, eu olhei e falei para ela, respirei fundo e falei, nós estamos vivos, a gente está no páreo, vamos para frente. E aí, pessoal, o outro grande desafio, naquela época, hoje tem a Rock Content, tem várias agências hoje especializadas em desenvolver conteúdo, lembrando que a gente não tinha dinheiro, e eu já estava cansado de acordar de manhã e dormir pouco, mas eu decidi que eu ia continuar fazendo esse processo de desenvolver conteúdo. E eu comecei a escrever, chegava em casa, brincava com meu filho, brincava com a minha esposa. Quando dava 1h da manhã, 2h da manhã, eu sentava no computador e começava a escrever os artigos. E eu lembro que o primeiro artigo que eu escrevi, um cliente se conectou com ele, entrou em contato e fechou uma assessoria com a gente. Eu falei, esse é o caminho. E comecei a escrever. E todas as madrugadas, ao invés de dormir, eu já estava acostumado a dormir muito pouco, ao invés de dormir, eu ia escrever conteúdo. E isso, gente, começou a crescer a nossa empresa. Nossa empresa começou a contratar, começou a crescer, minha vida começou a mudar. Quando chegou em 2015, eu percebi que muita gente já estava fazendo o que a gente estava fazendo, e eu tinha aquela preocupação de ser o braço direito do empreendedor. E eu falei, eu vou começar a gravar vídeos. Só que eu tinha muito medo, muito medo, muito medo. Para vocês terem uma ideia, a primeira gravação foram 3 vídeos, que demorei quase 5 horas para gravar 3 vídeos de 4 minutos. Você vê a dificuldade que eu tinha, as pessoas tiveram que sair da sala para eu poder gravar, porque eu estava com vergonha das 2 pessoas que estavam filmando. Pensa no desespero. E hoje, quando eu coloquei a cara no vídeo, e quando eu olho para trás, há 3 anos atrás, nós já gravamos mais de 1.400 vídeos, ajudando os empreendedores, não só do Brasil, mas de vários lugares, inclusive até na comunidade brasileira do Japão. Esses dias eu recebi uma mensagem do Japão, agradecendo a minha contribuição, que tem muita gente lá que está assistindo também os meus vídeos. Olha que bacana. Então, a gente começou a ter um resultado expressivo, as oportunidades começaram a aparecer, eu comecei a ser patrocinado para fazer algumas outras coisas, eu comecei a ganhar dinheiro também com isso. E aí, qual o aprendizado que eu tenho de tudo isso? Primeiro, não tenha medo de fazer. Não tenha medo de inovar. Não tenha medo. Se está todo mundo indo para a direita e seu coração está mandando você ir para a esquerda, obedeça o teu coração. Não obedeça a manada, não. Porque é aquilo que você sente dentro de você, que muitas das vezes quase ninguém vai acreditar, porque a visão está contigo, é que pode ser que vai mudar a sua vida. Quais são os aprendizados? Presença digital. Hoje, todo mundo precisa ter. E dos aprendizados, o primeiro é, esteja em todas as redes sociais que o seu cliente está. Para motivar vocês, o YouTube é uma ferramenta muito boa. Hoje a gente está em torno de 160 mil visualizações por mês, já teve mais. E isso gera muitos leads, muitos clientes, e a gente continua crescendo, 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 crescendo. Só que muita gente aqui, quem tem medo de gravar vídeo aqui ou nunca gravou, levanta a mão. Muita gente. Quem tem canal no YouTube aqui, que eu sei, o Leandro Bueno, contador, já levantou a mão ali. Você também, né, Paulo, Sandrival? Esses amigos do Rio de Janeiro não levantam a mão, não, é? Que é isso, Álvaro? E aí, só para vocês entenderem, 80% do conteúdo consumido na internet para os próximos anos, 2020, 2021, provavelmente vai ser vídeo. Seja no Instagram, seja no YouTube, seja no Face. Então, se você quer garantir a sua autoridade, garantir a sua participação nesse mercado de internet, conquistar muitos clientes, não tenha medo, não tenha vergonha. Por quê? Porque o segundo grande aprendizado que eu tive na minha vida é que sempre vai ter alguém que vai gostar de você. Gostaram de mim, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Então, vocês têm chance. E hoje, nós temos um dos maiores canais do YouTube de contabilidade, seremos o primeiro agora em 2019, no Brasil. E por que eu sempre apoio novos contadores a começar o canal? Vocês vão entender. Tem os meus queridos aqui, o Paulo e o Sandrival, que eles falam que eu fico pegando muito no pé deles para gravar vídeo.
Mas, gente, lembra daquela história que a gente falava que os nossos clientes não queriam fazer o que a gente quer que eles façam? Não manda documento, não organiza da forma que a gente precisa organizar, não toma as ações que nós precisamos tomar. Bruno Lana, parabéns também pelos seus vídeos, tá? Porque você também está arrebentando. Estava olhando aqui, ó, lembrei de você. E aí, o que acontece? Se você, hoje, tem a possibilidade de uma ferramenta gratuita para educar o teu cliente, se você não está fazendo, você está perdendo tempo. Por quê? Porque o índice de mortalidade das empresas, medidas hoje pelo Sebrae, de mortalidade, ele é muito menor na Soluzione. E por que é menor? Porque a gente é diferente, a gente faz alguma coisa extraordinária? Não. É porque a gente produz conteúdo com a intenção de educar o nosso público-alvo. Isso faz toda a diferença. Vamos lá. E aí a gente sabe, a nossa profissão não vai ser a mesma. Todo mundo concorda com isso aqui? Sim ou não? Ela vai deixar de existir da forma que ela existe. O Gabriel falou muito bem desse processo de mudança. Eu acho que a maior disrupção que teve não foi nem tecnológica, foi de mindset. Foi da gente pensar que é possível a gente ser diferente, que é possível a gente fazer a diferença na vida do cliente. Por quê? Porque aquele arquétipo que foi criado do contador lá atrás, mexeu muito com a nossa autoestima. Quando eu iniciei no mercado contábil, muitos contadores falavam que é uma área ruim, ninguém dá valor, mas as pessoas dão valor, à medida que você se dá valor. Isso é um espelho. À medida que você faz a tua parte, você pode ter certeza que se você não der valor, se você não acreditar em você, quase ninguém vai acreditar, porque isso é um reflexo. E a gente sabe que vai mudar. E para mudar, a gente sabe que tem que fazer alguns passozinhos, né, que já a gente está aprendendo aqui no Nibo Conference. 2017 foi muito fantástico, 2018 está vindo para arrebentar, e a gente sabe que a gente tem que fazer isso daí. Só que aí o que acontece? Muita gente fala assim, Altair, mas tem oportunidade no Brasil? Será que tem oportunidade no Brasil? Sim ou não? Tem ou não? Sim. Tem empreendedores no Brasil? Sim. É isso aí, ó, pessoal, responde, hein? Porque quando vocês estiverem aqui em cima, vocês vão querer que respondam vocês, hein? Então, planta para colher. Olha só, 21 milhões de empresas ativas no Brasil, 50 milhões de empreendedores. Gente, olha o processo de educação. O contador, eu tenho uma frase, que o contador é a porta de entrada do empreendedorismo no Brasil. Sendo porta de entrada, nós temos mais de 21 milhões de oportunidades e quase 50 milhões de possíveis possibilidades. Ou seja, dessa metade aqui, que não tem ainda empresa, que pode se formalizar, que pode crescer também. Então, esse público, nós podemos educá-los, nós podemos vender novos serviços para ele, nós podemos fazer tudo. Por quê? Porque nós somos a porta de entrada. Todo mundo quer parceria com o contador, vocês já perceberam? Todo mundo, eu falo que a mesa do contador é uma mesa cheia de dinheiro. Pensa agora numa mesa lotada de dinheiro. Só que você acostumou a pegar só um pedacinho desse dinheiro. Você chega lá, pega só um pouquinho e fala, tá bom, coloca no bolso e vai embora. E outras pessoas estão indo nessa mesa e estão pegando dinheiro que poderia ser seu. Não é isso, Eduardo? Então, a gente pode pegar esse dinheiro, basta a gente mudar a nossa mentalidade. Então, hoje o contador virou o quê? Um marketplace de negócio. Então, além de entregar a contabilidade, aquela caminhada lá para a montanha que o Gabriel citou, vai possibilitar a gente a ser esse marketplace. Ou seja, vamos trabalhar no básico, vamos fazer o nosso dever de casa, viramos um marketplace. Tem gente vendendo até extintor. Tem um contador lá no Recife, o Robson, que ele falou o seguinte, falou, calma aí, todo mundo precisa de extintor. Então, eu vou fazer o seguinte, vou comprar extintor, vou revender extintor também, e toda empresa que abre lá, compra extintor com ele. Ou seja, está ganhando dinheiro. Pô. Está ganhando dinheiro. Agora você não, você fica aí só vendendo o básico e achando que você não pode vender uma consultoria tributária, uma consultoria financeira, que você não pode levar o filho do empresário na escola, que você não pode lavar roupa para ele. Enfim, existem muitas possibilidades que você não está enxergando, mas brincadeiras à parte, pode ter certeza que a gente pode realmente fazer a diferença. E olha, eu olhando para vocês aqui, eu vejo muitos milionários, muitas pessoas, de verdade, muitas pessoas que vão mudar esse Brasil. Por quê? Porque o contador, ele honra a ética. O contador, ele ama a ética. Eu tenho certeza que todos vocês aqui já dispensaram o cliente que não queria fazer a coisa certa. Sim ou não? Sim. Isso é ética, isso é comportamento. Então, nós podemos fazer a diferença. Por que o Brasil hoje está onde ele está? Porque o Brasil não tem nem administrador, nem contador no comando. Quem administra o Brasil hoje? Político.
Pessoa que não tem estudo, não tem preparo, quem tinha que estar na frente disso aí? Somos nós, contadores e administradores, que estamos preparados para fazer a diferença. E olha só, eu tenho certeza que muitos de vocês, a partir de hoje, vai começar a gravar vídeo, Ih, o pessoal ficou um pouco com medo, né? E eu sei que vocês vão fazer a diferença. Sabe por quê, pessoal? O processo de vídeo, além de gerar crescimento para o teu escritório, além de gerar conformidade para o teu escritório em processo, que você vai educar o teu cliente, você deixa um legado muito grande. Porque o Vanildo Vera está ali. E aí, Vanildo? E aí, o que eu penso no final disso daí? O que a gente está fazendo para a nossa sociedade? A gente pode fazer muito. E qual o legado? Gente, a gente tem a oportunidade agora no Brasil de cravar o nome de contador na história do Brasil. Agora chegou o momento da transformação. Por quê? Porque está todo mundo falando de ética, de crescimento, de comportamento, e somos nós que vamos fazer isso, eu tenho certeza disso. E aí, a tecnologia, foi o que o Gabriel tocou muito bem. A tecnologia, ela é um braço muito importante para que a gente possa subir essa montanha. Sem tecnologia não dá. Esses dias eu cheguei no meu escritório, tem gente aqui, tem bastante gente que eles vão pegar no meu pé depois. A menina estava digitando um negócio lá. Falei, querida, o que aconteceu? O Aníbal não está funcionando? Saiu do ar? Você está aqui digitando papel? Ela falou assim, sabe o que aconteceu? Eu fui falar com um cliente que a gente precisava instalar um certificado A1. Aí o cliente respondeu para mim assim, mas eu não vou instalar não, que eu já tenho uma A3 e eu vou continuar mandando as notas para você desse jeito. E ela estava lá digitando. Eu falei, não, para. Sabe o que você faz? Compra lá o certificado de A1 para ele e dá para ele. Fala para ele que a gente não vai trabalhar mais assim. Se ele quiser trabalhar conosco, é com tecnologia. Por quê? Porque eu não vou gerar resultado para ele sem informação. Como que eu vou ser um contador, consultor sem informação? Não vou. Jamais. Vocês concordam, sim ou não? Vamos lá, vamos lá. Vamos colocar energia na sala, hein? Vamos colocar energia, hein? Está terminando, hein? Está terminando. E para falar em energia, eu quero mandar. Cadê o Arnaldo Júnior? Cadê o Arnaldo? Arnaldo? Presidente do SESCOM do Rio de Janeiro, onde que ele está? Está perdido por aí? Foi almoçar? Como é que pode, né, Arnaldo? Você falou que ia assistir na palestra. Sabe por que ele me enganou? Porque ele é fluminense. Se ele fosse flamenguista, ele não fazia isso. Mas fazer o quê? Eu falei que ia falar bem do Fluminense dele, ele saiu fora. Gente, e para a gente, está quase terminando, tá? Acho que já terminou até meu tempo. E para a gente saber dessa caminhada, cadê o Hélio do Doninho? Está aqui, não está? Doninho, onde você está? Foi almoçar também? Hélio, depois eu... Assim fica difícil. O Gabriel está aqui, não foi almoçar ainda não, graças a Deus. Você viu que a gente descobre os amigos, né? Vanildo, você foi o único fiel, hein? Está de parabéns. Pessoal, eu queria deixar uma mensagem para vocês, já está terminando. Uma coisa que eu lembrei. Nós, que estamos chegando agora no mercado, eu tenho 8 anos. Existem empresas de contabilidade que já têm há mais de 50, e eu queria fazer uma homenagem para o Doninho, que a empresa já tem mais de 50 anos, parece que a King também aqui em São Paulo tem mais de 50 anos. Essas pessoas, elas ajudaram, da melhor forma possível, a construir o momento que nós estamos vivendo hoje. E eu queria para todos esses escritórios, que já estão há anos, porque 50 anos, quantas empresas quebraram no Brasil e essas empresas estão de pé? Eu queria que a gente desse uma salva de palmas para todos esses guerreiros que não desistiram da nossa profissão. Porque muitos jogaram a toalha. E aqui eu vejo um grande exército que jamais jogará a toalha. Nós vamos ser protagonistas dessa mudança. E tem uma frase muito bonita do Napoleão Hill, que eu amo, que é que a gente não deve ter medo das novas ideias, porque elas podem significar a diferença entre o triunfo e o fracasso. Ou seja, toda essa mudança que você está vendo, tudo isso que está acontecendo aqui no Nibo Conference 2018 e ainda vai acontecer, vai depender da tua interpretação para ela gerar para você sucesso ou fracasso. Mas eu sei que vocês são valentes e para terminar, eu quero fazer um convite para vocês, para todos vocês que estão nessa sala, porque eu tenho certeza que vocês vão junto comigo. É isso aqui, ó. Vamos juntos mostrar aos empreendedores o nosso real valor. Muito obrigado!